E aí pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro, mais um mês acabando, esse ano tá voando. E o assunto por aqui hoje é o ensino da astrologia. Como a astrologia está sendo ensinada no Brasil, como a astrologia está sendo ensinada por aí, que tipos de ensino astrológico estão rolando. Quem vem para esse papo hoje é o astrólogo e diretor da Escola Saturnália, o João Acuio. Então, antes de mais nada, deixa eu já puxar o João para cá e vou dando boa noite aí para a rapaziada que está chegando. Lembrando que essas lives ficam salvas tanto aqui nos Reels quanto também no YouTube. Boa noite, Ju Suzuki. Olá, João. Tudo bem? Tudo bom, João? Satisfação estar contigo aí. Tudo bem, cara. Eu não tô te vendo aqui. O que eu fiz de errado? Quer, Pera aí. quer tentar entrar e sair de novo? Deixa eu fazer isso, então. Deixa eu ver como que eu saio agora. Só apertar no xizinho. Já volto, Opa. então. E enquanto a gente resolve aí as questões técnicas, vou dando boa noite aí para Giselíade, Nádia Barbosa, Galindo Thiago, Maite Pugliese, Joyce Camargo, Vespertina. Olá, Ana Tomazini, bom ter você aí com a gente também. 79 luas, Saturnália em peso aqui. Boa noite, gente. O João vai entrar de novo aqui na nossa live, no Instagram. De vez em quando prega essas peças na gente. Faz parte da operação aqui. Deixa eu já puxar o João de novo. Olá, olá! Fala, João! Só um pouquinho, Paulo. Continuo não te vendo aqui, cara. Que coisa estranha. Será que a gente tenta mais uma? Às vezes podemos tentar. E o pessoal tá chegando. Vou fazer isso. Vamos nessa. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para a rapaziada que está chegando aqui. Thay Mansur, Mate Magna Bosco, Leandro Lógica de las Rosas, PhD Astrologia, a Ana Tomazini. Eu tive esse mesmo problema e fomos de casa 12 mesmo. Verdade, né? Rolou isso. Também rolou com a live com a querida Filipe Araújo. E por falar em Filipe Araújo e astrólogos portugueses, boa noite, Lote Astrologia também que está na área. Boa noite, Lígia. Raquel Aguiar. Vamos ver se agora vai. Vai, Instagram, ajuda nós aí que essa live hoje é super especial. Não que as outras não sejam, mas hoje é um assunto super importante também, né? Fala, João! Oi. Continuo não vendo você, que você acredita? Rapaz, estou equipado aí. Olha, nunca aconteceu isso. Já aconteceu outras vezes? Aconteceu Você tem mais... com a Ana Tomazini, aconteceu. E com a Filipe Araújo também aconteceu. Às vezes o Instagram ele prega essas peças aí. Se você quiser, a gente pode tentar de novo. E eu tento te puxar, ao invés de você mandar a solicitação, podemos experimentar de um outro jeito aí. Tá, vamos ter... Você me chama, então, você me puxa, como você diz. Beleza. Tá? A Edna do Café Estrelas comentou aqui vejo os dois. Então, eu também te vejo aqui. É só você que não me vê, né, João? Eu só estou te escutando, tá? Mas quer tentar dessa maneira de você me incluir na... Vamos nessa, então. Vamos tentar, vamos com paciência, que vai dar certo. Vai dar certo. Lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels, né? E também vão para o YouTube e vão também para o Facebook, para quem for de Facebook.
Vamos lá, fazendo as preces aí para o senhor Meta, Facebook, Zuckerberg. Paulo Napoli, Napoli Position, quem manda as faltas. Olha aí, alguém que conhece meu passado pregresso no hip hop. Um salve aí, Muca, Ami. PhD Astrologia, já aconteceu comigo em 2 lives também. Mercúrio, esse danado. Pois é, Mercúrio que está com busto, está em peixes, né? Enfim, vamos ver se agora vai. Boa noite, Graziella, Gisele Faction. Para quem está chegando agora, a gente está enfrentando uma pequena dificuldade técnica para o João me enxergar, né? O Instagram às vezes prega essas peças, não é a primeira vez que rola isso, mas vamos ver se dá certo agora. Boa noite, Gustavo Tirelli, Cráter Astrologia, que é o Curi. Esperando aqui o João entrar. Lembrando que o assunto hoje é o ensino da astrologia, né? Como a astrologia está sendo ensinada, né? E como ela é ensinada, especialmente a astrologia tradicional, que é a especialidade aí da escola Saturnália. Boa, a Saturnália já está na área, deixa eu puxar aqui. Mandei, vamos lá, dedos cruzados. Olá, Felipe Araújo. Vamos lá, Mark Zuckerberg, ajuda a gente. Mandei novamente o convite aí. Não sei se o João recebeu. Instagram hoje está muito brincalhão. Será que agora vai? Boa noite, obra-prima. Vou mandar de novo aqui o convite. Queria agradecer a paciência de todos aí que estão enfrentando essa adversidade truquinológica do Instagram aí. João, será que você recebeu o convite? Boa noite, Norma Correia, Jornada Mais Leve. 12 Fel 34. Vou mandar de novo aqui para o João. Mandei de novo, João. Será que você consegue visualizar aí? Boa noite, Astrotuns, Ângela Freda, Chico Dória Júnior. João, mandei de novo, não sei se chegou para ti. Boa noite, Israel Pires Astro. Mandei novamente aí um convite. Olá, João. Agora sim, né? Aê. É só virar a imagem. Aí, pronto. Agora sim, consegui. Perseverança é nosso nome. Isso mesmo. João,
Primeiramente, boa noite aí, obrigado por aceitar esse convite, né? Você é um cara que Convite. Eu que agradeço, viu? Poder falar de astrologia com quem ama astrologia é sempre bom. pô, eu digo mesmo. E alguém com uma história como a tua, então, uma satisfação enorme, João. Você é um cara que eu já queria há um tempo conversar e eu fico feliz que a gente possa hoje trocar essa ideia e, enfim, falar um pouquinho do ensino da astrologia, né, no Brasil. Tá tendo um ruído, não sei se você está escutando, não sei se é o Eu, meu alto-falante, o meu speaker aí do outro lado, não sei, tá dando uma... Você me escuta bem? eu te escuto bem, Então, tá beleza, vamos nessa. te escutando bem. Eu só não tenho muito esse costume de fazer essas lives como você, então pisca muita coisa aqui, mensagem e tal, e aí eu me distraio um pouco. Mas eu acho que agora, né, estamos aí com 21 pessoas, 20 agora, Aí. 21 daqui, né? 22. Então, Pessoal, não mandem mensagem para o João agora, hein, por favor. Não pode travar aqui a nossa live. é, Boa noite, Nalu Beco. mensagens aqui pro Paulo aqui nas perguntas que ele dirige aqui a live magistralmente. Maravilha, João. Bom, antes de começar, né, como já é de costume, deixa eu dar as credenciais do João Acuio, né? Como eu já falei, ele é diretor da Escola Saturnália, mas ele tem uma caminhada aí muito anterior à Escola Saturnália. Para quem não conhece, o João, ele estuda astrologia desde 1993 e se formou em psicologia em 99. Em 2002, ele publicou o livro Céu em Transe e, ainda em 2002, ele foi estudar astrologia horária. E foi ali que ele começou a sua guinada para a astrologia tradicional. O João também criou o blog Num Dia de Júpiter, na Hora de Marte, onde juntava astrologia, TV e cinema. E não para por aí. Ele também desenvolveu o Oráculo Andaluz, ele fez o Tarô da Cidade e, em 2009, ele criou a Saturnália Astrologia e Cidade. Além disso, também é o responsável pela realização do Quindim da Sorte e do Funeral Político, e também pela criação do Tarô Furtado. E em 2019, o João abriu a editora Pogo, de onde é publicada também a Casime, revista de astrologia. E ainda sobre a Escola Saturnália, olha aí que maravilha, Casime. E ainda sobre a Escola Saturnália, ela se estrutura com uma formação em astrologia tradicional, com corpo docente, TCCs e tudo mais. Agora, o ensino da astrologia é sério. E em 2024, a Escola Saturnália completa aí 15 anos de vida. Vida longa aí para a Saturnália, João. Obrigado, obrigado para todos nós. A Alfabeto da Estrela mandou aqui muito ruído, Paulo. Realmente tá um barulhão quando eu falo aqui. Eu vou baixar o volume. Eu estou te ouvindo. Você quer que eu coloque um fone de ouvido aqui, etc? Eu não sei se é algum feedback do meu alto-falante aí desse lado. Realmente não sei, João. Tá curioso. É no áudio do Paulo, o AstroTunes falou. Tá. Bom, aí já não sei. Qualquer coisa a gente faz essa conversa, se precisar a gente marca outro dia e faz de novo. Tá, Paulo? Não, com certeza, mas vamos nessa que o pessoal está aqui tá curioso para saber mais aí sobre a história da Saturnália, né, e sobre também o ensino da astrologia aqui no Brasil. Antes de mais nada, João, queria que você contasse um pouquinho como que você se conectou com a astrologia. Bom, essa é uma pergunta sempre difícil de responder, porque parece que a gente sempre lembra de alguma coisa lá mais para trás, infância, etc. Por exemplo, outro dia eu fui dar uma entrevista e aí eu disse no meio da entrevista que talvez o meu gosto pela astrologia, por oráculos em geral,
tenha sido alimentado, nutrido na minha infância, pelo gosto de jogos com tabuleiro. Então, eu acho que tem alguma coisa ali que faz esse fascínio, essa obsessão por diversos tipos de oráculo, né? Assim como a astrologia. E pode parecer que a astrologia não é um oráculo, mas ela é, né? Ela é uma linguagem oracular. Agora, eu acho que, Paulo, te respondendo assim de forma bem objetiva, o primeiro contato que eu fui ter com o estudo propriamente dito foi em casa, por causa da minha irmã, a Patrícia, que é a minha irmã mais velha, que sempre gostou desses assuntos ditos místicos. E depois, no segundo grau, quando eu fui fazer vestibular, e aí eu tive uma professora de literatura e de língua portuguesa que fez um mapa de todos os alunos da turma, com 2 folhinhas dizendo coisas ligadas à vocação. A Tatiana, a minha primeira professora de astrologia, depois se tornou mesmo uma minha professora particular de astrologia que me ensinou os primeiros passos dessa linguagem, né? Então foi isso. Eu tinha 93, que é o começo desses estudos, né? Diretamente com ela. E talvez eu tenha ali aprendido com ela a coisa mais importante no trabalho de um astrólogo, de que a pessoa, quando vem consultar com você, ela tem que sair melhor do que entrou. E aí você que se vire para fazer isso acontecer, entendeu? Então, acho que esse é um princípio, eu acho que norteia o meu trabalho e norteia o trabalho da Saturnália também. E como que surge a ideia das Saturnálias, João? Em que momento que foi 2009, né? Mas como que foi esse processo? Você pode contar para a gente um pouquinho? Sim, é um percurso longo. Por quê? Porque eu comecei estudando astrologia através do que a gente chama hoje de astrologia psicológica, né? De todo o trabalho que tem aí da escola inglesa, Liz Green, Stephen Arroyo, né? O curso que eu fui fazer na universidade foi psicologia, mas eu já estava estudando astrologia, eu fui fazer o curso, estudei direitinho lá o curso todo, é um assunto que me interessa, mas eu continuei estudando astrologia da maneira que eu pude, né? Então, e nisso, aí eu vou me deparando, vou me fazendo algumas perguntas, né, Paulo? Por exemplo, dar um exemplo concreto assim da minha trajetória. Quando eu me formei em psicologia, a gente faz a carteirinha, né, do Conselho Regional de Psicologia e tal, e eu deixei essa carteirinha no conselho por uma razão, porque não é permitido, vamos dizer assim, você dizer que você é astrólogo e que você trabalha com psicologia ao mesmo tempo. E ali isso foi muito importante, porque ali eu fiz uma escolha muito clara de que eu ia estudar e trabalhar com astrologia somente. E ao fazer essa escolha, era uma maneira também de responder uma questão teórica, de que astrologia não é psicologia. Isso me parece que é claro a quem vai trabalhar com a simples razão de que você vai fazer uma consulta astrológica através de um instrumento, vai falar do destino para aquela pessoa. Tal. Então, isso não é terapia, isso não é psicologia, né? Então, por conta dessa constatação, era preciso também responder o que é a astrologia propriamente. Tá? Então, eu acho que é
é, o começo da minha trajetória, que depois vai culminar na Saturnália. Mas eu andei bastante, tá, Paulo? Andei bastante, porque em 93 não havia exatamente o resgate da tradição. Já estava acontecendo nos Estados Unidos isso, das traduções, né, dos 3 Roberts lá. No Brasil, isso aí não tinha, eu pelo menos não conhecia, e também não tinha contato com astrólogos que tinham esse interesse, né? Então, a partir de 2002, no curso de horário, é que a guinada, a astrologia tradicional, vai se fazendo com mais força. Mas isso tudo para responder. O que é a astrologia? Como é a linguagem da astrologia? Qual é o jargão da astrologia? O que ela se presta? A que ela serve? A quem? Né? Exatamente para diferenciar, então, do trabalho de psicologia, que a astrologia naquela altura sempre esteve muito misturada. Então, já li mapa em feira mística, com velinhas acesas, eu gosto dessas coisas todas, mas eu acho que essas coisas não são o assunto propriamente. Tem um contexto ali na década de 90, hoje eu não sei como é, assim, não ando acompanhando. Mas havia uma coisa meio do incenso junto com essa prática, né? E por conta do meu interesse pela cultura, pela filosofia, pela música punk, aquelas coisas nunca me afinizei com isso, né? Então me senti ao mesmo tempo andando num território que não era exatamente meu, e assim foi sendo feito o trabalho. E aí tinha um slogan, assim, um lema, que eu repeti isso para mim, em primeiro lugar, e dizia isso para as pessoas, aonde eu fosse, de que o meu objetivo com o meu trabalho era fazer com que a astrologia voltasse a andar nas ruas da cidade. E para que isso acontecesse, para que ela pudesse sair dos guetos ditos esotéricos, também não me interessava muito aquele território da universidade, porque sempre achei também que a astrologia é uma coisa popular, e então também não me interessava muito, embora eu esteja lá sempre, mas eu não queria colocar a astrologia numa validação da universidade, que às vezes também percebia que as pessoas queriam para dar um valor, para dar um rótulo, para aumentar o valor da consulta, algo do tipo, né? Então é isso. E aí foi encontrando o caminho a partir desses princípios. Certo. E aí, em que momento que você pensa, fala, cara, vou fazer uma escola e vou transformar esse conceito, vou ensinar astrologia desse jeito? Então, o percurso é grande porque eu fui misturar astrologia com cultura. Então, Batman, cinema, quadrinhos. E isso alguns astrólogos estavam fazendo na época. O Fernando Fernandes, da Constelar, o Carlos Holanda. A gente, inclusive, comungava, né, dessa pegada de fazer astrologia com fenômenos culturais, né? Só que aí eu fui fazer um curso de horária e aí eu encontrei o William Lilly, né? O mestre estudante de astrologia, o William Lilly. E pelo estudo da horária, que é a astrologia que responde perguntas a partir do mapa do momento, né? Como você bem sabe, aí eu fui buscar esse fio, quer dizer, essa literatura anterior, né, da astrologia para sustentar isso que a
me chamam o que é astrologia, qual é o seu jargão, qual é o seu alfabeto, como ele é falado, qual é a sua sintaxe, etc. Né? Então, nisso eu criei um blog chamado Num Dia de Júpiter na Hora de Marte, o que já era uma influência da astrologia horária, né? Porque você utiliza muito esse tipo de regência. O dia de Júpiter, né? E o Num Dia de Júpiter na Hora de Marte é a posição, o dia é a hora planetária do meu nascimento, né? Então, achei o nome legal, gosto desses nomes longos, assim. E ali eu continuei fazendo esse trabalho de análise da astrologia, da televisão, da política, dos fenômenos. Aliás, o que todo astrólogo fazia na antiguidade, né? Essas coisas não são exatamente é só um resgate, sabe? Porque eles faziam isso. É claro, não tinha televisão, era outro contexto, mas eles faziam a análise do que estava acontecendo na cidade, propriamente dito, né? E muito bacana que você estava fazendo astrologia tradicional já de uma forma super contemporânea, né? Super focada nas questões da cidade, da música, com referências que são totalmente atuais, assim, né? Eu acho que para você validar de fato uma linguagem, ou um trabalho, enfim, astrologia, é preciso que a astrologia volte a falar dos fenômenos que o cerca. Uhum. Porque a validação astrológica é à medida que escutam a gente, né? Não que a gente possa, enfim, as pessoas pararem para escutar sobre o que a astrologia pensa disso ou daquilo, né? Tá falhando um pouco a imagem aí? Você está me ouvindo bem? Te ouço e te escuto bem, João. Então assim, fazer astrologia com a cultura eu acho que é uma condição da própria astrologia, né? Então tinha esse slogan, aí, porque isso depois vai desembocar na Saturnália propriamente. A Saturnália era uma página no Facebook que eu queria, qual que era o objetivo? Era ensinar a astrologia de forma informal, conceitos de astrologia tradicional, articular esses conceitos para que quem seguisse ali começasse a ter, vamos dizer assim, cultura astrológica antiga, né? E tendo cultura astrológica antiga, a gente começa a mudar a conversa. Então, dá um exemplo, né? A pessoa, por exemplo, saber de lunação, sabe? Ciclos de lunação, coisa que hoje é uma coisa muito comum, a gente vê em qualquer página as pessoas falando do ciclo de lunação, né? Então é isso. Aí a Saturnália foi se fazendo enquanto uma escola informal no Facebook, onde se dava aula ali, mas pequenas informações, articulava, e às vezes no Twitter, com questões teóricas, e aí a escola foi andando. Como eu tinha estudado astrologia moderna, acho que de cunho psicológico, muito fortemente, eu tive que fazer também uma mudança no meu modo de olhar, tirar alguns vícios do meu trabalho, coisa que não foi muito difícil, porque as questões que a astrologia tradicional coloca são as questões que eu me pergunto, acho que desde muito cedo, né? Que são as questões do destino, as questões oraculares, como que se articula a linguagem oracular, que me parece que a astrologia faz tão bem, né? Então, aí a Saturnália foi crescendo dessa maneira. Aí estamos aqui, com uma escola que tem estudantes no Brasil todo, online, né? Uma escola online, fora do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na África, e trabalhando
para que a gente construa um ambiente não só de transmissão do conhecimento, porque eu acho que isso a página do Facebook fazia, né, mas criar um ambiente de processo de aprendizagem propriamente, né, porque a gente lida com uma coisa assim que mexe muito, né, com as nossas concepções de mundo, e então não é brincadeira, enfim, estudar astrologia. Então acho, mas isso eu acho que é um processo. Eu acho que ele não tem que ser uma coisa abrupta. Eu acho que as pessoas vão se desconstruindo aqui na Saturnália. Acho que tem muito disso, e se construindo ao mesmo tempo, né? Então é isso, e a Saturnália se tornou essa escola aí que tem gente espalhada pelo Brasil todo e fora, e que propõe um método de aprendizagem, né? Uhum. E como que você definiria, João, o estilo de ensinar astrologia da Saturnália? Porque vocês têm, assim, excelentes professores que têm backgrounds muito diversos, né? E tem muita arte, tem cidade, né? Conta um pouquinho, como que você definiria, assim, como que, para quem está conhecendo agora, está ouvindo falar agora da Saturnália, né? Eu acho, Paulo, que tem uma coisa que é central e que nos une aqui. Primeiro, entender que todo mapa ele conta uma história. E a gente pode dizer que ele conta uma dramaturgia. Ponto. E este mapa que conta uma história, ele tem elementos tradicionais que precisam ser... a gente os coloca dentro dessa metáfora do teatro celeste. Se a gente encara qualquer mapa como um texto que conta uma história, a gente precisa... E que esse texto é como se fosse uma peça de teatro, a gente estabelece que os planetas são atores, os signos é o texto que os atores falam e a qualidade do texto, e as casas são os cenários. Porque signo é diferente de planeta e planeta é diferente de casa. Então, acho que essa é uma distinção que a astrologia tradicional faz, e a gente repete essa distinção, que são coisas diferentes. Signo não é casa, casa não é planeta. E estabelecendo, então, função desses elementos. E aí é preciso entender esses elementos, além das estrelas fixas, além dos lotes, que são inúmeros, né? E além das técnicas preditivas, e acrescentando todas as técnicas de delineamento, para saber quem é o protagonista, quem é o antagonista, quais são as situações dramáticas principais daquele texto, quais são as situações secundárias. Então, esses conceitos de que o mapa conta uma história, e que nós temos atores, texto e cenários, e tempo da narrativa, tempo da ação dramática, é o que nos une aqui. Porque quando a gente faz isso, a gente pode, daí, se dedicar às 4 práticas de astrologia, que me parece que todo astrólogo na antiguidade, sempre batia uma bolinha ali com a astrologia horária, com mundana, com decumbitura e eletiva, e com natividade. Então, ao entender que o mapa é um texto, é uma dramaturgia celeste, nós então podemos abordar essas práticas de uma maneira assim, respeitando o que os nossos mais velhos fizeram, mas também propondo uma vivificação, vamos dizer assim, do saber tradicional. Por quê? Porque quando você diz que o mapa é um texto e alguém procura um astrólogo, você está dentro daquele texto. Então, você está dentro da cena que passa por milênios em todas as culturas de alguém em dúvida ou porque precisa de algo
e procuram um oráculo para poder se orientar. Então, a dramaturgia celeste não é apenas uma metáfora para abordar o que é o mapa, mas também um jeito de olhar o mapa que inclui o astrólogo na resposta para aquela pessoa. Porque nós, astrólogos, estamos no mapa de cada um. Então, a gente não pode sair do mapa e informar, pegar um mapa e só fazer um informe, entende? Porque isso é um trabalho, um trabalho da inteligência artificial, do jornalista, que às vezes a gente faz um pouco disso, mas isso não é o central dessa cena dramática de alguém que está em dúvida, em desespero, doente, perdido. Não é isso que faz alguém procurar um astrólogo. Aliás, eu nem posso falar muito disso, porque eu sei como eu nem posso reclamar né, das pessoas, dos casos que eu atendo, porque eu sempre acho que as pessoas têm que procurar uma astrólogo só quando precisa, né? Então, quando vem alguém aqui, eu falo, bom, a pessoa precisa, né? Porque se não precisar, melhor não procurar, entende? Porque isso é crucial desse trabalho acontecer. Você só procura alguém que vai fazer a mediação do mistério, que vai abrir sei lá, um tabuleiro celeste, quando precisa. Quando não precisa, é melhor fazer outra coisa, né? E sair com os amigos, ir num show, que é muito mais divertido. Sim. E, João, já avançando aqui um pouquinho, para você, quais são os desafios de ensinar astrologia hoje no Brasil? Os desafios são bastantes. Eu acho que a primeira é a pressa, Paulo. As pessoas têm muita pressa. Muita pressa. Tem pressa em saber o conteúdo, mas o conteúdo está por aí, está nos livros. Isso não é um problema, né? Tem pressa em concluir as coisas assim de imediato. Acho que um problema é esse. Eu acho que as pessoas têm pressa, sabe? Pressa como se o mundo fosse acabar, entendeu? Assim, amanhã aí tem uma pressa. A segunda coisa, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. A pessoa tem que entender que não é sobre ela. Entende? A aula de astrologia não é sobre a pessoa. Ninguém vai abrir os mapas dos alunos para ler o mapa delas. Isso significa que você não estuda astrologia por causa do seu mapa. Você estuda astrologia para saber do mapa do outro. Até pelo seguinte, todo mapa, qualquer pessoa tem um limite de experiências, não é mesmo? O que faz um astrólogo ser um bom astrólogo é ele conhecer outras experiências. Portanto, conhecer outros mapas. Então, eu acho que esse espaço de conhecer a história do outro precisa ter. Legal. E, João, você falou, só te interromper um instantinho, você comentou da questão da pressa, né? Que ela é uma coisa assim, do nosso tempo, imagino. Você acha que a pressa, ela pauta, de alguma forma, o mercado de ensino astrológico? Olha, eu acho que tem de tudo aí, né, sendo vendido no mercado místico, né? Então, a Saturnália escolheu ficar num lugar que é dos punks místicos, em primeiro lugar, né? Então, e isso faz com que a gente seja da turma do fundão. Eu acho que tem muito disso. Tanto é que você não vai ver os professores da escola, eles são tão... Né, a turma que está aqui, a Mariana, a Júlia Garcia, a Mariana Campos, a Júlia Garcia, a Júlia Schmidt, a Tamiri Sartre, a Ana Tomazini,
Quem mais? Sempre esqueço alguém, eu não posso esquecer ninguém. Você vai ver que ninguém fica aparecendo muito, né? Porque, sei lá, a gente meio que vai à contramão dessas mídias e tal, mas a gente se esforça, né? O teu convite, por exemplo, vou lá, sim, com certeza. Porque eu acho que é importante a gente conversar sobre astrologia e outras abordagens, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer é que eu acho que tem muita coisa por aí, e eu acabo desconhecendo, porque a gente está muito focado em fazer um trabalho que não é rápido, não é rápido. A gente tem aula online, mas tem que vir para a aula. Tem exercício para fazer, tem leitura para fazer, e geralmente as pessoas às vezes não gostam, não querem. Tem leitura de livro de fonte primária, não é assim de apostila, é de fonte primária. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que a astrologia é uma coisa muito velha, muito antiga, que não nasceu ontem, e que quando a gente desconhece, não tem um ditado que diz isso, que é um dos lemas aqui da escola, que o rio que desconhece a sua fonte já nasceu morto. Então, se alguém quer inventar alguma coisa em astrologia, ela tem que passar o que aconteceu antes, no mínimo. E esse passar que aconteceu antes não é simplesmente pegar um livro do Ptolomeu e fazer uma leitura. Não se trata disso. Trata também de testar as técnicas, de comparar aquela obra com a obra do Vargas, com a obra do Doroteus. Isso custa e leva tempo para fazer, sabe, Paulo? E tem um tempo que é o tempo da maturidade mesmo. Às vezes a gente lê uma coisa e não entende nada daquilo. Mas aí insiste, revê, puxa, acho que é sobre aquilo, sabe? Então tem esse espírito do respeito ao conhecimento antigo. Então a pressa eu acho que é por aí. As pessoas, eu entendo também que tem, assim, ninguém se faz astrólogo da noite para o dia e num curso de 3 anos. 3 anos é o mínimo, que é o tempo que a gente tem aqui, né? Às vezes, na verdade, tem até mais, né? Porque a gente tem mais um ano de TCC, que acho que isso é uma coisa fundamental também entender. Uma escola, para ser escola, ela só é escola se ela produz conhecimento. Se ela não produz conhecimento, ela é uma transmissão que tem um limite, sabe? Ela pode ter até uma construção. Mas uma escola, na concepção da palavra e do significado disso, significa aquela comunidade que produz conhecimento. Seja traduções, que às vezes acontece traduções de obras antigas aqui, sejam pesquisas. Deixa eu citar uma. O mapa da Revolta dos Malês, da Thais Silva, um TCC feito. É incrível aquele mapa. O texto da Ana Tomazini sobre a história do patrocínio que está nessa revista, propondo como fazer a leitura daquele mapa em especial, daquela história em especial, sem horário. Entende? Então, a produção do conhecimento é muito importante, porque a gente, revisitando a tradição, a gente volta a conversar com a tradição e volta a propor coisas mais referendadas, né? Porque, Paulo, desses 30 anos que eu estudo astrologia, vou fazer 31 esse ano, já fez, foi agora em fevereiro. Uma coisa eu aprendi. Se você procurar nos textos antigos, você vai achar todo tipo de abordagem. É que a gente precisa procurar, né? Então, quando a gente acha que está inventando alguma coisa, na verdade, se você procurar um pouquinho, você vai achar numa fonte primária. Ou, né, nos comentaristas, na história da tradição astrológica. Então, acho que a pressa, não sei se você está me ouvindo aqui, parou um pouco, a pressa, acho que
tem essas dimensões, entende? Que nos preocupa mais do que assim, do ensino que já promete que a pessoa vai fazer coisas rapidamente, assim, né? É um curso de 3 meses, 6 meses, sei lá. Eu acho que são cursos... A pessoa tem que dizer qual é a proposta. Eu acho que quando a pessoa diz e ela é honesta, eu quero fazer uma introdução, não é uma formação. A Saturnalha propõe uma formação que consiste em estudar os fundamentos, os 4 ramos da astrologia, da atividades eletiva, horária e mundana, e depois fazer uma pesquisa, quer dizer, uma oferenda, né? A astrologia que tanto nos dá. Daí, a partir do TCC, se colocar num lugar de construção de autonomia. Porque, Paulo, a gente não quer ninguém. A gente não, uma escola não é um fã-clube. Eu adoro quando as pessoas gostam da Saturnalha, gosto mesmo. Mas eu acho que o que faz um astrólogo é a autonomia dela. Não é ela falar todas as crenças e verdades do João Arcuio, ou do William Lilly, ou de sei lá qual astrólogo. Né? Eu acho que faz alguém adentrar e dizer que é um astrólogo, que isso é o processo de formação, é a autonomia. Portanto, a pessoa tem que ser jogada na pesquisa, ela tem que ir lá, ela mesma ler as fontes. Então, às vezes, tem uns momentos das pesquisas que é só revisitar as fontes primárias, ainda não é nem propor coisas muito assim originais, sabe? Mas é que aquela é uma fase, é uma parte. Você precisa ler as obras, precisa, sabe? Então, e aí de repente tem uma tese, quer investigar um assunto. Então, eu acho que é isso que faz um astrólogo ser astrólogo. Eu mesmo estou fazendo meu TCC número, sei lá, 13, 14, 15, eu não sei, que é sobre como reler as progressões secundárias ao modo helenístico. Né? Então, isso, lá, sexta passada, a gente fez isso no mapa da Brittany, né? Então, utilizando esse mapa, né, com essa história tão interessante, uma história de sucesso, de muito dinheiro, opressão, liberdade, mas ao modo helenístico. E colocando essa perspectiva da dramaturgia, né? Que inclui, portanto, o astrólogo naquele cenário também. Então é isso, a gente nunca para de estudar, e ele tinha razão, nós somos estudantes de astrologia, né? Permanentes. Então acho que é um pouco por aí as tarefas de quem está se propondo o ensino da astrologia, né? Então, acho que a gente abomina a ideia de que nós sejamos gurus de alguém, entende? E isso é muito comum dentro da comunidade brasileira, ter guru de tudo, e dentro da astrologia também. Tanto é verdade que até ex-guru já existe, né? Então, eu acho que uma escola não é um fã-clube, e é um lugar de fomento e de acolhimento das tensões, das dificuldades, mas também de avanços na autonomia de cada um. Né? E é isso que é o difícil de fazer. Sensacional, João. E, pô, vocês fazem um trabalho animal, assim, a gente vê aí pelos astrólogos que se formam, né, na Saturnália e o conteúdo que eles fazem, a gente percebe que tem um fio, um ponto, um denominador comum de qualidade, vamos dizer assim, de profundidade, e isso acho que é uma das características, eu acho, da Saturnália, né? A gente que vê de fora, que não estudou na Saturnália. João, eu queria te perguntar, qual que é assim, a dificuldade, o maior desafio de ensinar astrologia tradicional
para quem vem da astrologia moderna? Olha, essa é uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa essa. Eu acho que e é uma conversa assim por algumas lives, tá? Porque se tem astrologia moderna, a gente pode pensar, né, assim, numa prática que vai incluir planetas, Urano, Netuno, Plutão, asteroides, Quirón, Lilith, enfim, vários elementos que não estão na tradição, né? Mas ficando só Urano, Netuno, Plutão, às vezes eu acho que nem é exatamente a inclusão desses planetas que faz algo ser tradicional, ou algo ser assim com esse rótulo aí de moderno que a gente poderia dizer, né? Eu acho que a astrologia tradicional, o que é fundamental na astrologia antiga, primeiro é o rigor. Existe um rigor, uma linguagem. A gente não precisa emprestar de outros saberes, bem modernos, como a psicologia, por exemplo, conceitos para apoiar a prática astrológica. Não. E a prática astrológica, ou melhor, o jargão astrológico, só interessa entre os astrólogos. Porque quando você vai atender uma pessoa, a pessoa não está nem aí para isso. Espero que não esteja, tá? Porque isso não importa o jargão astrológico. O que importa é a pessoa sair da consulta pronta para vivenciar a próxima cena que se apresenta na vida. Tá? E, aliás, eu acho que isso é um ponto em comum de todos aqueles que praticam astrologia, sabe? De que a pessoa tem que sair melhor, de que aquilo, né? Mas eu acho que a tradicional tem uma coisa do rigor, acho que se você precisa espremer o texto e se sair palavras do tipo transformação, revolução, o que mais? Profundidade, você está diante de um discurso vazio. E é o que me parece que eu escuto muito, escutei muito isso, né? Então, essa pergunta que você faz, quando que ensina astrologia para alguém da astrologia moderna, ou alguém que vem um pouco dessa panela, vamos dizer, né? Então, é uma pergunta difícil, porque a gente, aqui na escola, a gente faz um filtro muito forte, porque como as pessoas estão vendo as coisas pela internet, às vezes acham que a Satonara ensina a astrologia do mesmo modo, ou lida do mesmo modo. Então, a gente faz um filtro muito grande, sabe? Pelo canal do YouTube, com as cestas astrológicas, pelos encontros que a gente faz aqui, para que a pessoa venha, não para viver esse conflito, sabe? De como que eu vou desmontar esse saber que eu tinha e fazer esse outro, sabe? Então, a gente primeiro evita isso, o máximo que a gente pode. Mas, mesmo as pessoas que têm afinidade com a nossa abordagem, eu acho que tem uma coisa que é doída, que é difícil, que é entender o seguinte: o que faz a astrologia ser astrologia é que a astrologia é uma linguagem do destino. Portanto, e isso não significa tirar arbítrio de ninguém. E eu acho que é isso que diferencia o discurso no mercado místico por aí. De que a gente não fica dizendo que a pessoa pode tudo. Eu acho que a astrologia tradicional diz: você pode alguma coisa dentro da sua estrutura, e o teu mapa vai dizer qual é. Você não pode tudo. Você vivencia situações dramáticas específicas. Não é aquela que você gostaria de viver. Tá? Então, eu acho que é isso que diferencia. Mas isso eu acho que dói em qualquer um, independente se você vai estudar astrologia ou não. Quando ela se depara que tem a morte e que tem um chamado de destino. E que a gente está tentando responder na própria vida.
e tentando colaborar com as pessoas que elas possam responder isso também, qual é o chamado delas. Então, basicamente, me parece isso. Primeiro, lidar com a morte, e, portanto, com a vida. Segundo, que a transcendência não está fora da própria terra, da própria vivência aqui, né? E terceiro, a pessoa não fugir do chamado dela que o mapa apresenta. E esse chamado, com 7 planetas tradicionais, mais o eixo nodal, 12 casas, 12 signos, 300 lotes e estrelas fixas e técnicas preditivas, a gente consegue situar qual é a natureza daquele momento, quem é a pessoa e qual é a dela, né? Só que a gente tem a difícil tarefa de que não basta dizer isso para a pessoa, igual é a dela. A gente ainda tem um trabalho bruxo dentro de uma consulta de confrontar a pessoa, de fazer o chamado que os planetas estão fazendo na consulta, de retornar a pessoa à sua narrativa, tá? Que é outro, que me parece que é aí que fecha o ciclo do aprendizado, quer dizer, aí que está a razão da astrologia propriamente. Então, mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta exatamente, porque é difícil, porque mexe com dores ali, mas assim, não vamos lidar com coisas que a gente não usa Urano, Netuno, Plutão aqui na escola. E eu vou te dar uma razão bem simples. Urano, Netuno, Plutão, pela linguagem que é utilizada na astrologia moderna, sempre traz a tragédia. E veja que curioso, exatamente os astrólogos tradicionais que são taxados de fatalistas. Mas acontece que Urano, Netuno, Plutão, se aquilo existe, aquelas dimensões existirem mesmo, e isso eu não quero opinar se sim ou não, porque eu não sou besta, tá? Tem muito mistério no mundo. Mas se aquilo for igual ao que está nos mitos, Plutão só fala de sequestro e de abuso. Netuno, de punição de ípris, de desmesura. E o Urano fala do falo descomunal que não para de gerar. Então assim, se a gente utiliza esses 3 planetas, a razão da astrologia desaparece. Porque a razão da astrologia é ser um lampião de eremita para a pessoa, sabe? Ter uma metáfora que vai fazer a pessoa se mover e resolver as suas questões. E esses 3 planetas nunca dão escapatória. Então, é uma contradição, né, do discurso da moderna, que dá tanta ênfase no livre-arbítrio, enquanto esses 3 planetas são impossíveis de dar arbítrio algum, porque seriam planetas muito de forças coletivas, e ninguém é capaz de ir contra essas forças coletivas, certo? Então, é uma contradição, né? E a outra razão é que todos os significados desses 3 planetas, e eu posso dizer porque eu estudei isso, estudava, tinha isso nos meus mapas, todos esses significados a gente encontra nos 7 planetas, nos 7 lotes, pelo menos, nas tantas estrelas fixas que a gente pode colocar no mapa, nos nodos, e, né, enfim, no ferramental da astrologia tradicional. Então, se você consegue falar com aquilo que os antigos faziam, trazer as mesmas informações, então não há necessidade de incluir mais elementos, né? Eu acho que dá para trazer até mais informações, né? Porque nesse caso eu acho que o menos ele acaba sendo até mais, porque você consegue desdobrar essas ferramentas usando as outras técnicas tradicionais, né? E, enfim, isso daria uma outra live. Exatamente, porque é isso, tem que espremer o discurso.
Se sair só transformação, transcendência e revolução, tem algo errado, tá? Porque não é assim, o mundo não está tanto... eu escuto isso desde 90, né? Começo a estudar esse assunto. E o mundo, na verdade, ele está seguindo o seu curso, né? Mesmo nos elementos tradicionais de mundana, os grandes ciclos, os ciclos tradicionais, eles são mais longos. São 800 anos um ciclo do elemento ar, né? 200 anos, eu quero dizer. Confundido. Os 4 elementos são 800 anos, né? Então, enfim, mesmo porque tem uma crítica de que na mundana não daria certo isso, né? Não é verdade. Tá? É possível, com ferramental tradicional de mundana, trabalhar com grandes ciclos, coisas que a gente está vendo aí acontecer. Muito bom. Um monte de gente aí. A Café Estrelas comentou aqui. Já marca a próxima live antes de terminar essa. Tá bom. E, João, ainda falando daquela questão da pressa, né? A gente ainda tem um tempinho aqui. Eu queria te perguntar, né? Hoje em dia, com as redes e essa pressa e essa vontade de aprender rápido, isso gera uma demanda de mercado. E a gente tem hoje, sei lá, cursos de microlearning, né? Aquelas plataformas que ensinam, eu já vi tarô, astrologia, que você aprende em 6 horas de introdução à astrologia. 6 horas. Dá para confiar nisso? Porque eu tenho a impressão que essas coisas não são feitas por pessoas astrólogas ou que tiveram um contato com astrologia. Um contato que eu digo verdadeiro, né? Então, eu tenho a impressão que tem muita gente, sei lá, de outros mercados aterrissando na astrologia, como tem aparecido muita mentoria, muito coach, que é uma coisa mais de marketing do que de astrologia. Ou seja, tem um mercado acontecendo que está falando para os astrólogos ganharem dinheiro independente da formação deles, né? Então, eles querem ensinar o astrólogo a ganhar 15 pau, 20 pau por mês, mas não fala, em nenhum momento eles falam a qualidade do que está sendo ofertado, né? Qual que é a tua opinião sobre isso, João? Porque eu sinto que é uma coisa que afeta a comunidade astrológica, tanto a moderna como a tradicional, mas as pessoas não falam sobre isso. A gente está muito longe desse tipo de prática e de endossar qualquer coisa desse tipo, né? Você viu que a gente escolheu o caminho mais old school possível, né? De fazer uma aula, estudar fontes primárias, estudar as práticas astrológicas, como que elas se articulam, porque não há astrólogo na antiguidade, Paulo, que não praticasse todas as 4 astrologias, né? Eu acho que as pessoas têm que ser bom, têm que conhecer ou praticar um pouquinho, né? Se especializar numa e praticar as demais. Então, assim, aí tem pesquisa. Dizer, pô, pesquisa sim, cara. A pessoa tem uma tese, a gente senta aqui, todos nós aqui do corpo docente, vamos ler, todo mundo lê as teses. O pedido, né, a proposição de um TCC, de uma pesquisa, a gente vai conversar se a gente pode atender aos pedidos. Às vezes é um assunto que não é o nosso, que a gente não tem nem domínio, tem que chamar alguém, né? Nunca aconteceu isso, mas a gente senta para conversar, distribuímos os TCCs, porque vai ter um orientador. Esse trabalho de orientador e orientando é um trabalho pedagógico no sentido de autonomia, né? Da pessoa construir autonomia, não é fazer o que talvez a pessoa ache que a gente vai gostar, sabe? Então isso tudo dá muito trabalho, né? A gente está com 15 teses escritas. As pessoas caminham nos seus passos, nos seus ritmos, do seu modo, né? Não interessa se são teses geniais, se não são, não interessa isso, entende? Então,
essa formação também está prescindindo de uma comunidade. Tem uma comunidade durante a formação que tem uma turma, as pessoas se angustiam muito em algum momento, quando elas percebem que tem um tempo preciso naquelas profecções, naquelas progressões, e elas se desesperam, mas como assim está escrito mesmo naquele texto? Pois é, está escrito mesmo, mas como que a gente lê? O que a gente faz com isso? Então, todas essas questões vão acontecendo durante a formação e as pessoas também vão se amparando em grupos, né, em comunidade. Então, essas propostas que você está citando é a proposta da pessoa ali no celular, ela com ela mesma, né, sem parâmetros, de uma comunidade, sem escuta, sem oportunidade de apresentar um trabalho, de dar os seus passos de autonomia, sabe? Então assim, essa área está completamente longe desse tipo de abordagem, de proposta, né? E eu desconfiaria, tá? Eu desconfiaria isso em qualquer área do conhecimento. Eu te disse outro dia, né, que eu não sou uma pessoa avessa à tecnologia. Eu acho interessante, acho que essas coisas elas vão ficar mais imbricadas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que a inteligência artificial, tem uma aluna que faz horóscopo utilizando imagem com inteligência artificial, um trabalho muito interessante. E sabe, então tudo uma questão de como a gente faz com essas ferramentas, né? Mas eu acho que, independente das ferramentas, é preciso uma comunidade para, sabe, para escutar, para ouvir, para desenvolver ideias, para trocar ideias, né? Então, por exemplo, esse cartaz que você está vendo aqui atrás, que é um lunário, esse, sei lá, acho que é o 8º lunário que a gente faz. Agora, ele é uma efeméride, né? Já há algum tempo uma efeméride. Mas como que é construído isso, né? Então, a Isabela, que é uma amiga nossa aqui, que é uma palhaça também, de profissão, ser palhaça mesmo, né? Às vezes faz eventos aqui na escola, e ela que criou as imagens dos signos. Mas as imagens dos signos que ela criou é um casal de peixes velho. É a, a, a Libra segurando uma pena e um coração. Então, todas essas coisas um exemplo, assim, que aí vem gente que vai fazer o design, que é a Priscila. Tudo isso é conversado, sabe? Então, esses lunários que serve para uma coisa que a gente acha muito importante no aprendizado, da pessoa ler uma efeméride, a pessoa acompanhar o céu dia a dia. Né? Hoje a gente tem um casinho, né, de Mercúrio, Saturno, e todo mundo ali em combustão, né? Por isso que nós estamos aqui nesse Instagram, aqui dando mas, entende? Então, tudo que é feito aqui na escola, ela tem uma razão. Tá? Então, muitas das coisas que são propostas, elas são para atender a comunidade de estudante, as questões, as aulas extras que a gente inventa para responder questões, para sanar uma dúvida, né? Então, essas coisas transformam. E tem mais um fenômeno aqui, né? Que a gente junta um monte de astrólogo ligado à literatura, à arte, à música, a vários olhares, né, em relação à cidade, e as pessoas se gostam. Entendeu? As pessoas se gostam e se respeitam. Então, isso também faz parte do processo formativo. Sensacional, João. Aí acho que já te respondi isso, assim, então a gente passa longe dessas abordagens muito rápidas, assim, né? Mas deixa eu contar uma curiosidade, se a gente tiver um pouquinho ainda de tempo. Uhum. Você sabe que essa questão, ela está na história da astrologia, desde sempre. A coisa eu tenho até um bordão que eu digo assim, que a astrologia é tão generosa, o céu é tão generoso, que até embaixo
da saia, embaixo da saia do céu, tem até os picaretas. Então, esse fenômeno não é de hoje, das pessoas utilizarem da astrologia, que é uma coisa popular, para fazer dinheiro rápido. Tá? Então, é uma espécie de caça-níquel. Né? Então, é isso que eu acho que a pessoa tem que verificar. Se aquilo é que às vezes as pessoas não têm como avaliar isso. Né? Então, você tem que visitar as páginas, perguntar para o Paulo o que ele acha do que tem aí, né? Porque ver os trabalhos das pessoas, o que elas estão escrevendo a respeito, o que elas estão fazendo, como que elas abordam os textos nas redes sociais, coisas do tipo, né? Então, acho que isso daí a pessoa vai começar a adquirir uma nitidez de abordagens e, quem sabe, diferenciar do que é o caça-níquel. Porque o caça-níquel existe há muito tempo. No texto do filme Materno, o Mateses, século IV, né? Século IV depois de Cristo, ele começa dizendo isso, é o primeiro livro, ele fala isso, que é uma resposta para que a astrologia não seja confundida com picaretagem, tá? Com crendice barata e tal, né? Com charlatões. Agora, o Brasil vive um problema, né? Porque essa coisa de comprar crendices, ela está disseminada, né? Disseminada de forma muito brutal no tecido social. Inclusive, se o país continuar fundamentalista, os astrólogos serão os primeiros atacados, não tenha dúvida. Mas como os astrólogos também não foram atacados antes, porque os astrólogos mesmo, eles não têm tanta repercussão política e social. Assim, nós não somos uma classe de trabalhadores que representa algum perigo, entende, Paulo? Sim. É quase como se todos nós estivéssemos na casa 12, assim. É praticamente uma insignificância do ponto de vista social, né? Mas o tecido fundamentalista não vê com bons olhos as práticas astrológicas, a meu ver. Nunca viu e não será de hoje. Então, o que é uma contradição, né? Porque a gente teve no Brasil uma formação com alguém que se tornou um guru do fundamentalismo político no Brasil. E aí, exatamente esse que se dizia ex-astrólogo, embasa aqueles que podem um dia perseguir, vamos dizer assim. Acho que não, porque a gente é insignificante do ponto de vista social, mesmo. Aquelas ideias não gostam das ideias astrológicas. Então, é complexo. Então, as pessoas têm que procurar ler um pouco, sei lá, né? Muito bom. João, a gente já está chegando no final, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da formação da Saturnália. Vocês ainda estão com matrículas abertas? Quem quer estudar com a Saturnália, quem curtiu esse papo, curtiu a tua abordagem, fala um pouquinho de como está, ainda dá para entrar? A gente vai abrir uma turma agora, né, Paulo? 2 turmas. Então, tem vaga para uma turma de manhã, quarta-feira de manhã, às 10 horas ao meio-dia. A astrologia 1, as pessoas podem ver lá no site da Saturnália, saturnalia.com.br, e procurar no blog, tem um post chamado Formação em Astrologia. Acho legal ler aquele post para a pessoa saber aonde ela está entrando, tá? Onde que ela está... além da nossa conversa, tem muito disso que a gente conversou aqui, mas também tem o que vai ser estudado em cada semestre. Então tem uma turma que ainda tem vaga e começa a semana que vem. Então, o pessoal tem que correr, escrever lá na equipe saturnalia@gmail.com, escrever para a gente, procurando saber como que faz essa inscrição, né? Então,
é dividido em módulos. Aí a pessoa pode fazer um, aí quer fazer uma pausa, ela faz o trancamento da matrícula, aí faz o segundo em algum outro momento. E assim a gente vai caminhando ali naquele aprendizado. Né? Tá? Então, a Ana Tomadini deixou um e-mail aqui. A Ana ótimo. deixou o e-mail equipesaturnale@gmail.com. E eu estou vendo um comentário aqui que às vezes as pessoas não são, acha pouco simpático quando engajado politicamente. E essa é uma questão aqui, sabe, Paulo? Porque o Brasil chegou num momento que a gente se sentiu, quanto escola, que a gente não precisa ser panfletário, mas a gente precisa alertar para problemas em relação ao tecido social que o Brasil sofre. Pode, às vezes, ser um pouco antipático, a gente ser mal compreendido, mas isso não é exatamente assim, uma escolha partidária, longe disso, apenas de que a astrologia também está inserida na discussão dos destinos de um país. E a mundana, que tem um nome, isso, a astrologia mundana, ela tem um problema no mundo hoje, porque nós não servimos mais aos reis. Ainda bem. Serviu para alguma coisa o declínio astrológico, a falta de completo desprezo que a sociedade tem pelo discurso oracular. Serviu para isso, para que a gente não precise barganhar um prato de comida servindo o rei. Então, embora recentemente a gente vê o uso do misticismo pela extrema-direita, a extrema-direita sempre vai fazer uso do misticismo porque isso também faz parte da história da astrologia. E aí, nesse ponto, nós nos posicionamos sim. Existe algo acontecendo no mundo que a astrologia pode falar. E ao não precisar servir o rei e mendigar um prato de comida, a gente pode fazer ponderações que sejam que contribuam com o debate político. Que mais importante do que assumir um lado das questões, porque às vezes as pessoas colocam as questões dessa maneira, que é uma coisa pobre de pensar a política, é conseguir ter uma voz para falar disso. Uma voz através da astrologia para problematizar o mundo que a gente vive. Quando a astrologia conseguir fazer isso, ela se tornará alguma coisa, talvez, relevante no tecido social. Tá? E a gente trabalha para isso. Então, só para responder que o pessoal acha que era muito simpático, eu que sou uma pessoa tão simpática, todo mundo diz isso, gosto de colocar as coisas como a gente entende, né? Então, é interessante. Aqui da Alfabeto das Estrelas, agradecer ao João e perguntar se os TCCs ficam disponíveis ao público geral em algum repositório online da Saturnália. Ótimo. A gente está preparando isso este ano, porque a gente criou um volume, né? Porque, né, Paulo, a escola está em construção permanente, né? Então, nos últimos 4 anos, a gente se dedicou muito a isso, ao TCC, a como formatar isso, como fazer. Então, agora a gente tem um volume interessante de trabalhos interessantíssimos. Tem alguns no canal da Saturnália, apresentados lá no YouTube. Então, este ano a gente vai preparar, tá? Alfabeto das Estrelas, é isso, né? A gente vai preparar um acesso a esse material, tá? Então, fica atento. A gente está estudando a melhor maneira de fazer isso. Então, em breve, isso vai acontecer lá no próprio site da escola. Maravilha, João. João, queria te agradecer mais uma vez aí por esse papo incrível. Agradecer todo o pessoal que assistiu, rapaziada da Saturnália que colou em peso aqui.
Tem muita gente que colou aqui que eu não conversei ainda, mas aguardem minhas DMs, que em breve tem bastante gente da Saturnália que eu quero conversar também, justamente pela formação. Eu sei que vai sair conversa boa, são astrólogos bons, né? Então, astrólogos e astrólogas, fique claro, né? E, enfim, queria agradecer mais uma vez, João, e, enfim, lembrando para todo mundo que está assistindo essas lives, ficam salvas aqui nos Reels. Vou compartilhar com o João, então provavelmente acho que fica também no do Saturnália. E depois vai para o YouTube, vai para o Facebook, mas quem perdeu pode conferir depois na íntegra. João, quer deixar alguma Tá última legal. mensagem? Eu quero te agradecer ao, ao seu convite, ao seu profissionalismo. Eu não sei se o pessoal acompanha, sabe disso, mas o Paulo é um cara que fez uma série de perguntas, me mandou um material para eu ler. Conversamos bastante, percebi que a preocupação dele é que eu também me sentisse confortável com os assuntos, mas ao mesmo tempo com umas perguntas ali provocativas, né? O que é muito bom para essa função. Então, eu quero te agradecer, viu, Paulo, e parabenizar pelo profissionalismo, né? E te dizer que estou à disposição quando você quiser, precisar, estou por aqui. Agradecer também aí as pessoas que vieram aí prestigiar. Uma coisa que eu digo que eu tenho uma sorte muito grande. Uma é quando eu venho para o Abacateiro, que é o lugar onde está a escola. Primeiro é encontrar esses professores, essas professoras todas que são incríveis, de fato, né? Você que sabe disso. E também essa comunidade que se apoia, se gosta, se respeita. Isso é muito raro ter. Então eu me sinto assim, o cara mais sortudo no mundo, né? Porque não são só amigos, são pessoas que estão em torno desse espaço, desse trabalho, porque amam a astrologia. E assim como nós, né? E eu acho que essa é a razão de a gente se encontrar e de fazer esse trabalho todo, que dá um trabalho imenso, né? E que sempre tem mais coisa para fazer, para preparar, para estruturar. Por exemplo, essas revistas que eu acabei não falando, aproveitar agora, a Pogo, que a gente fez para publicar os textos, né? As pesquisas. Nossa, é um trabalho assim que eu mergulho muito. Então é isso, mas a coisa mais a sortuda que eu poderia ter é isso, assim, de ter tido a chance de criar uma comunidade em torno da astrologia com pessoas tão criativas, tão honestas, sinceras, sabe? Todo mundo tem problema, todo mundo tem os seus azedumes e tal, mas as pessoas estão dispostas a compartilhar. Então, acho que isso realmente é uma grande sorte, uma grande fortuna, né? Então, eu quero agradecer a você e a todos que aqui estiveram e que virão aí também no YouTube, né? Nos canais aí onde a live vai ficar. E até a próxima. Até a próxima, João. Queria agradecer a todo mundo que, mais uma vez, aí, que participou, né? Obrigado, PhD, Astrologia também aí. Adoro suas lives, se tornam verdadeiras aulas. Eu que agradeço aí a todo mundo que está acompanhando, né? E se você que está assistindo a essa live conhece alguém que gosta de astrologia, que quer aprender astrologia, compartilha esse vídeo, manda para essa pessoa que esse papo foi incrível. O João trouxe aí bastante da caminhada dele e a visão aí de um professor e um diretor de uma escola de astrologia que sabe a responsabilidade que é formar astrólogos, né, para atender pessoas, enfim, e falar do destino, e falar da natureza e muito mais. João, grande abraço, sucesso aí com as novas turmas da Saturnália. Obrigado a todos e semana que vem tem mais live. Legal, até breve. Obrigado, Paulo. Até mais, João. Boa noite a todos, todas e todas.